Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Ele falou para me identificar, eu sou apenas um discípulo de Jesus. Estamos aqui todos aprendendo. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos na mesma escala de aprendizado. E é para isso que nós estamos aqui. Antes de começar o nosso tema de falar sobre caridade, eu gostaria de propor uma reflexão, ou melhor, uma autorreflexão. Eu gostaria que todos fizessem uma pergunta a si mesmos. Eu sou caridoso? Eu pratico a caridade? É claro que para responder essa pergunta, nós temos que ter muito claro para nós o que é caridade. A caridade não é a mesma definição para todos. Cada um tem uma definição de caridade, dependendo do nosso nível de entendimento. Se formos no dicionário, nós vamos encontrar lá como caridade é uma ajuda ou uma doação a uma pessoa necessitada. Para muitos, isso define a caridade. Para outros, no entanto, falta alguma coisa nessa definição. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, em 1857, também ficou nessa dúvida. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele perguntou aos espíritos: qual seria o verdadeiro significado de caridade para Jesus? E os espíritos responderam em 3 itens: benevolência para todos, indulgência às imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência, perdão. Vamos tentar aclarar essas respostas. Benevolência para com todos. Benevolência a gente pode entender como gostar dos outros, ou num sentimento mais fraterno, amar aos outros. Jesus, quando perguntado pelos fariseus qual seria o maior dos mandamentos, ele respondeu: o primeiro, amarás a teu Deus de todo o teu coração. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás ao próximo como a ti mesmos. Amar a todos, sem indistinção. O segundo tópico, indulgência às imperfeições alheias. Como indulgência, a gente pode entender tolerância, tolerar as falhas dos outros. Todos nós estamos em níveis distintos de entendimento. O que é certo para um pode não ser para outro. Quando a gente vê alguém jogar um papel na rua, a gente fica indignado. E a pessoa pode achar que está fazendo a coisa certa. Esse nível de entendimento varia de pessoa para pessoa. E nós temos que ser tolerantes a isso. Se estivermos andando na rua e um bêbado nos xingar, nós temos 2 opções: ir lá tirar satisfação do bêbado, e quem está de fora vai falar o quê? 2 bêbados discutindo. Ou a gente entender que aquele irmão está embriagado, não está no seu normal. Sabe, vamos tolerar a situação dele, vamos fazer uma vibração para ele e vamos em frente. Chico Xavier, quando vinha para São Paulo, ele ficava na casa da dona Nena Galves, presidente do Centro Espírita União. E a dona Nena conta que um final de ano, estavam reunidos e estavam comentando das promessas do que se iria fazer para o próximo ano. Aí perguntaram para Chico: e você, Chico? O que você vai fazer no próximo ano? O Chico daquele
Sorrisinho de mineiro. Eu não vou perdoar ninguém. Chico, como assim você não vai perdoar ninguém? Explica pra gente. E ele falou assim, para você perdoar, primeiro você tem que ser ofendido. Você tem que ser agredido. E no próximo ano, eu vou trabalhar para ser indulgente às imperfeições dos outros. Eu não vou me deixar ser agredido pelas falas, pelos atos dos outros. Eu não vou me deixar ofender pelo que os outros fizerem para mim. E assim, eu não tenho que perdoar ninguém. Chico sendo Chico. Não é tão fácil para nós. Terceiro item, perdão das ofensas. Simão Pedro, discípulo de Jesus, numa vez que Jesus estava evangelizando seus discípulos, perguntou. Vamos congelar essa cena. Jesus evangelizando seus discípulos e Pedro vai fazer uma pergunta para ele. É que eu quero falar um pouco sobre Pedro. Todos nós temos um pouco de Pedro. Pedro era aquele que amava, que tinha fé, mas quando era contrariado, desembaiava da espada e cortava a orelha dos outros. Nós somos assim. Jesus uma vez perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, como assim? Tu sabes que eu te amo. E Jesus, olhando nos olhos de Pedro, perguntou pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Senhor, já disse que te amo. E Jesus pela terceira vez perguntou, Pedro, tu me amas? Senhor, não sei por que me perguntas pela terceira vez, porque tu sabes que eu te amo. E na última ceia, quando Jesus falava do que ele iria passar, Pedro, sempre Pedro, falou assim, nós não permitiremos que isso aconteça contigo. Eu irei te defender. E Jesus falou, Pedro, tu não sabes o que faz. Esta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E assim aconteceu. Quando Jesus foi preso, os discípulos foram atrás dos soldados e um soldado perguntou para Pedro, ei, você não é aquele que segue aquele que está sendo preso? Pedro falou, eu não. E saiu. Aí um outro soldado viu, ei, você não é aquele que segue o carpinteiro? Não, você está me confundindo, não sou eu não. Fugiu mais um lado e um outro soldado falou, ei, você não é seguidor de Jesus? Não sou. E nessa hora o galo cantou. Nós somos assim. Nós dizemos que amamos, que temos fé inabalável. Quando passamos pelas dificuldades, cadê a nossa fé? Voltamos lá à cena congelada. Jesus evangelizando os discípulos e Pedro, sempre Pedro, levanta a mão. Senhor, quantas vezes devemos perdoar uma ofensa? Seria até 7? E Jesus falou assim, não vos digo até 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, temos que perdoar sempre. Benevolência para com todos, indulgência às imperfeições alheias, perdão das ofensas. Voltemos à nossa autorreflexão. Com base nessa definição de caridade, eu sou caridoso? Eu pratico a caridade? Passava do meio-dia. Júlio, uma criança de 7 anos, vira para o pai e fala,
pai, estou com fome. Pedro Lima, pai de Júlio, ouve aquilo com uma dor no coração, pois não tinha como alimentar o seu filho. E responde: filho, eu também estou com fome, mas não tenho dinheiro para comprar nada. Estou procurando emprego e não consigo nada. Mas pai, eu estou com muita fome. Da padaria vem aquele cheiro de pão recém-fornado. Pedro põe seu filho sentado na entrada da padaria, se dirige ao balcão e pede ao atender a pessoa que estava do outro lado: Senhor, por caridade, me dê um pãozinho para alimentar o meu filho que tem fome. Geraldo Magalhães, dono da padaria, sente naquele olhar daquele homem desesperado, humilhado, por não conseguir alimentar o seu filho que tinha fome. E fala: pegue lá seu menino, sente no balcão que eu vou lhe servir um prato de comida. Vai lá, prepara 2 pratos de comida, põe lá para eles. Julinho quase nem teve tempo de agradecer, de tanta fome já começou a comer. Pedro também comendo, que estavam com muita fome. Mas Geraldo percebe que Julinho já estava terminando o seu prato e Pedro tinha comido só um pouquinho e tinha parado. Aí perguntou: o que houve, meu amigo? A comida não está boa? Pedro esboçou um sorriso e falou assim: eu acho que eu nunca comi uma comida tão saborosa, mas eu tenho minha mulher e meu filho lá em casa com fome. Se o senhor me permitir, eu vou levar esse resto de comida para eles. Geraldo falou assim: coma, meu rapaz, depois eu preparo para você alguma coisa para você levar lá para sua família. Nem precisa dizer que os pratos quase nem precisaram ser lavados, de tão limpos que ficaram. Geraldo pediu a um funcionário da padaria que levasse o Julinho para pegar um sorvete e foi conversar com Pedro. E Pedro contou a sua história. Ele era ajudante de pedreiro, mas infelizmente não tiveram oportunidade de estudar. Era analfabeto, não sabia nem ler nem escrever. E todo lugar que ele ia buscar um emprego, a primeira coisa que falavam: preencha uma ficha. Ele já era descartado. E ele queria trabalhar, ele queria ajudar, ele queria alimentar a sua família, mas não conseguia. Geraldo percebeu que era uma pessoa de bem e falou assim: ó, amanhã às 4h esteja aqui na frente da padaria, que o caminhão traz a lenha e eu preciso pôr a lenha para dentro. E deu comida e os mantimentos para ele levar para casa. Naquele dia, na casa de Pedro, teve uma festa. Eles tinham comida. E na oração, ao invés de pedir, eles agradeceram. Na manhã seguinte, quando Geraldo chegou para abrir a padaria, Pedro já estava lá. E Pedro foi, fez tudo que pediam, com dedicação, com empenho, não reclamou. No final do dia, quando Geraldo foi lhe pagar a diária, Geraldo o convidou para trabalhar na padaria. Depois de alguns meses, Geraldo não se arrependeu de dar oportunidade àquele rapaz, pois ele era o seu melhor funcionário. Era o primeiro que chegava, o último que saía, trabalhava direto, não reclamava, com empenho, dedicação, mas ele não sabia ler nem escrever, não conseguia anotar um recado, não conseguia ler um pedido. Então Geraldo chamou e falou assim: olha, meu rapaz, na escola ali da esquina vai abrir uma turma de Mobral.
Eu sei que muitos não sabem o que é Mobral aqui, mas vamos lá. Mobral era o movimento brasileiro de alfabetização que teve no passado, que era a alfabetização de adultos. E Geraldo falou assim, eu te inscrevi lá já no curso. Você vai ter a oportunidade de aprender a ler e a escrever. Eu vou te liberar mais cedo para você poder ir fazer o curso. Era tudo que Pedro queria. Aprender a ler e escrever. Em pouco tempo, Pedro já escrevia, já lia, já dominava isso. E ele não parou. Fez o Mobral, depois fez o supletivo 1, depois fez o supletivo 2, lia, estudava. E aí ele terminou o supletivo e Geraldo falou assim, você não vai parar de estudar. Você que briga tanto pelos outros, pelos mais necessitados, pelas injustiças, você tem que ser um advogado. Pedro falou assim, adoraria, mas não tenho condições. E mais uma vez Geraldo acolheu aquele irmão. Eu vou lhe pagar o curso, você vai fazer direito. E fez. Depois de alguns anos, Pedro convidou Geraldo para ser o seu padrinho de formatura. Ele foi o melhor aluno da turma. E por mérito, o professor, que tinha um escritório de advocacia, o convidou para trabalhar lá. Na despedida da padaria, Pedro chorou agradecido e falou para Geraldo, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim, pois tive fome e me destes de comer. 3 meses depois, Pedro entra na padaria com um olhar triste. Geraldo perguntou, o que houve, meu amigo? Está com essa cara? Fui demitido. Como assim? Você foi o melhor aluno, competente, honesto, trabalhador. Como é que você pode ter sido demitido? O dono do escritório queria que cobrasse, que só atendesse aqueles que pagassem. Mas apareciam as pessoas carentes, necessitadas, que precisavam de ajuda. E eu ajudava. O dono do escritório ficou sabendo e me demitiu. Mais uma vez, Geraldo acolheu aquele irmão. Tu sabes que aqui em cima da padaria tem umas salas comerciais e tem uma que está vaga. Vamos montar o teu escritório aqui. E assim o fez. Montou o escritório, no começo não tinha cliente, mas começou a aparecer clientes que pagavam, clientes que não pagavam, ele atendia da mesma forma. O escritório foi crescendo, precisou contratar gente, o escritório cresceu, precisou mudar. Ele virou um escritório muito próspero, atendendo quem pagava e quem não pagava. Na casa de frente da padaria, Pedro alugou. Já podia fazer isso. E ali montou uma casa de passagem, onde ele, sua esposa e seus 2 filhos preparavam comida para dar para as pessoas que tinham fome. Na parede branca, de frente para a padaria, estava lá, Casa de Caridade Geraldo Magalhães. Tive fome e me destes de comer. Tive fome e me destes de comer. Isso está no Evangelho de Mateus, que ele conta no capítulo 25, que o Senhor, no alto do seu trono, irá separar os bons dos maus, e dirá aos bons, vinde vós, entrai no reino dos céus que foi preparado para vós, pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive frio e me agasalhastes, estive doente e fostes me visitar. Mas os justos irão perguntar, mas Senhor, quando nós fizemos isso a ti? E Jesus respondeu, na verdade vos digo, quando fizeste aos meus menores, aos mais necessitados,
foste a mim que o fizestes. A caridade. A caridade é um bem que faz mais bem para quem faz do que para quem recebe. É o amor na sua maior essência, o ato de praticar o bem, de ser caridoso. Dar uma esmola a um pedinte é caridade? Não. Dar uma roupa numa campanha de inverno é caridade? Dar uma cesta básica é caridade? É óbvio que para aquele que recebe, vai ser muito grato por receber isso. Mas o espírito Hermance Dufour, no livro Escutando Sentimentos, um livro psicografado pelo médium Vanderlei de Oliveira, nos conta, nos explica, nos ensina que nós seremos julgados não pelos nossos atos, mas pelas nossas intenções, pelo sentimento que pusermos nos nossos atos. Dar esmola a um pedinte é caridade? Se o fizermos no sentido de nos mostrar aos outros que somos bons, para ostentar, para tirar uma selfie doando ali para pôr nas nossas redes sociais, é caridade? Não, não é caridade. Dar uma roupa numa campanha de inverno é caridade? Se formos na loja, compramos roupa nova, aí chegamos no nosso armário lotado de roupa, não cabe. A gente pega aquela roupa que nunca mais usou, que está lá, só ocupando espaço, a gente tira, põe do lado para pôr a roupa nova ali, e aquela roupa fica rodando de um lado para o outro. Aí você vê aquela caixa lá de doação, vou me livrar da roupa. É caridade? Não, não é caridade. Doar cesta básica é caridade? Não. Estamos na época que mais está acontecendo isso. Os políticos doando cestas básicas aí em troca de votos. É caridade? Não é caridade. A caridade é aquele ato que você faz sem esperar nenhuma recompensa. Aquele ato de amor. Aquele ato onde você dá tudo que é seu, não só o que sobra. O dono da joalheria tinha acabado de atender uma cliente que estava saindo pela porta, e ele vê entrar uma criança de uns 6, 7 anos, vestido humildemente. Chegou para ele e falou: eu queria comprar aquele colar de pedras azuis que está na vitrine. Ele achou engraçado e perguntou: mas para quem você vai comprar isso? É para minha irmã mais velha. Amanhã é aniversário dela. Desde que os meus pais morreram, ela cuida da gente. Nunca ganhou um presente de aniversário. E ela trabalha desde cedo até de noite, lavando roupa para poder sustentar a gente. E eu quero dar um presente para ela. E aquele colar de pedras azuis vai combinar com os seus lindos olhos azuis. O dono ficou sensibilizado por aquela criatura, por aquela história. E quando a gente é tocado, a gente faz o bem. Ele ficou olhando para a menina, sem ação, só pensando. E ela falou assim: mas eu vou pagar. Tirou do bolsinho da saia assim um lencinho, pôs lá, tirou os nós, algumas moedas. Ele contou R$ 3,75.
E ela perguntou: dá para pagar, não dá? Ele falou: dá. Foi lá, pegou o colar, embrulhou finamente, fez um embrulho lindo, deu para ela e falou assim: sua irmã vai ficar muito feliz com o teu ato. Ela saiu toda feliz. Na manhã seguinte, quando ele abriu a joalheria, entrou uma jovem, vestido humilde, com os lindos olhos azuis. Ele logo identificou quem era. Ela trazia o colar na mão e perguntou: foi aqui que compraram esse colar? Ele falou: foi aqui. Eu vim devolver. Porque minha irmã deve ter comprado, deve ter feito um crediário, alguma coisa, e a gente não tem condição de pagar. Ele falou: não, mas já foi pago. Ela falou assim: mas quanto custou isso? Ele falou: desculpe, trata-se de uma transação comercial e só diz respeito ao vendedor e à compradora. Mas ela não tinha dinheiro, ela tinha poucas moedas que eu dava para eles, distribuía com eles quando sobrava algum dinheirinho para nós. Nós passamos tanta dificuldade. Ele pegou o colar, embrulhou novamente, deu assim e falou assim: ela pagou o preço mais alto que pudesse. Ela deu tudo o que ela tinha. Dar tudo o que nós temos. Nós estamos acostumados a fazer caridade dando o nosso supérfluo, o que nos resta. Damos pouco de nós. Damos pouco do nosso tempo. Existem várias maneiras de fazer a caridade. Mas às vezes a gente justifica que não temos nada para dar. Lê do engano. Sempre temos alguma coisa a dar ao nosso próximo. Se não for numa condição material, podemos dar uma palavra de consolo àquele que sofre. Podemos dar um abraço àquele irmão que sofre. Podemos dar um olhar de amor. E quando não tivermos nada para fazer, que a gente possa sentar ao lado daquele irmão que está sofrendo e falar: eu não sei o que fazer por você, mas eu estou aqui, vou chorar com você, para que você saiba que não está só. Sempre podemos fazer a caridade. A providência divina nos dá sempre a oportunidade de fazermos isso, mas nem sempre observamos. Deixa eu falar rápido, senão... falar de... Walter, você tem mais 5 minutos. Era isso que eu temia. Eu tenho mais 2 horas para falar ainda. Não. Terminando. Até meia-noite. Não. Falar de Francesco Bernardone. Francesco Bernardone era filho dos maiores comerciantes da Itália. Bom vivant, gostava da noite, da boemia, sempre muito querido. Toda noite estava lá com os amigos, bebendo, cantando. E o seu pai bancava essa vida para ele. Um dia, uma noite fria, ele voltando da gandaia, da boemia, das noitadas, bem agasalhado, porque estava muito frio, no seu cavalo, ele ouve o som das matracas. Matraca era um instrumento que os leprosos batiam para avisar o pessoal que eles estavam passando, e todo mundo fugia. Francesco também fugia quando ouvia, mas desta vez ele não fugiu. Ele não soube explicar, ele ficou paralisado ali, esperando aquele pessoal chegar, passar do lado dele, e ele olha um senhor, já com o rosto todo deformado pela doença,
com uma camisetinha curta, tremendo de frio. Ele desce do seu cavalo, tira a sua jaqueta, cobre aquele homem, lhe dá um abraço e nunca mais foi o mesmo. Ele queria ajudar a todos os que sofriam e dava tudo o que ele tinha aos pobres. Uma vez ele foi na loja de tecidos do seu pai para pegar um pano para doar para o pessoal que morava nas ruas. O seu pai, quando ficou sabendo, foi lá tirar satisfação. Como você está dando as minhas coisas? Não. Eu estou dando a minha parte. Aí ele falou assim, você não tem mais direito a nada. Eu estou te deserdando. Francisco tirou os sapatos, tirou a roupa, tirou as pulseiras. Não preciso nada seu. E foi para a rua sem nada, mas para ajudar os outros. Montou uma ordem, a ordem cresceu. Ele ajudava tudo que tinha vida, as plantas, os animais, os seres humanos. Ele conversava com os animais. Depois foi canonizado, santificado, e nós conhecemos como São Francisco de Assis. E eu gostaria de terminar com a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, permiti que eu semeie amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Obrigado, uma boa noite a todos, que Jesus vos envolva hoje e sempre.